Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Próxima quinta-feira nós vamos encerrar a série Heranças do Passado. Então você precisa estar aqui com a sua família, amém? Nós vamos abençoar, é o dia da bênção, um dia de abençoar um novo céu sobre as futuras gerações. Nós vamos rever a mensagem da bênção, uma parte dela eu vou passar no domingo, para relembrar todos os irmãos do que estamos tratando nessa série toda, para que quinta-feira, em nome de Jesus, todos estejam aqui com seus familiares. É pai abençoando o filho, mãe abençoando os filhos abençoando os irmãos, abençoando uns aos outros, tios orando por sobrinhos. Gente, é o dia da família se juntar e a gente orar. E se alguém está sem família, se alguém está sozinho, nos procure. Ninguém vai ficar sozinho, amém? Ninguém vai ficar sozinho. E nós temos uma oração já pronta, construída a partir da própria palavra de Deus, que nós vamos entregar para cada um de vocês. Já está impresso, já está pronto, é muito bonito, ficou muito legal. Quero até dar uma orientação, quando você receber na quinta-feira que vem a oração, se você puder, cuide bem dela, para depois você colocar num quadro, tá? E se você precisar de mais uma cópia, a gente te dá. Eu acho que dá para dar até 2 daquela para todo mundo. A gente mandou fazer num papel mais grosso, aquele papel, acho que é couché o nome, que é um papel mais grosso, ele fica firme, fica bonito num quadro. Nós fizemos para os nossos filhos, colocamos nos quadros e está lá na nossa casa até hoje. O Pedro casou e levou para a casa dele, não é? E a Cauana vai casar e vai levar para a casa dela, para eles lembrarem que os pais abençoaram eles. Houve um dia, houve uma hora, houve um local com testemunho celebrante, onde eles ouviram uma bênção proferida pelos seus pais. Eles nunca vão esquecer. Então é muito importante esse dia. A bênção não deve ser uma coisa escondida no coração da gente. A bênção é para ser proferida, é para ser proclamada, é para ser verbalizada. Foi assim que Deus fez. Deus abençoou todos os seus filhos verbalmente. E depois ele ainda ensina para Moisés que... Não, mas não tá, a culpa não é sua que não está fazendo. Era para ser feito contrário. 4 gerações, eu já trabalhei essa mensagem algumas vezes na Escola Petra, uma vez trouxe na igreja, hoje nós vamos fazer uma outra abordagem a partir do mesmo texto, tá? 4 gerações, princípio de autoridade. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Então a Bíblia está falando aqui de uma geração. Ela amaldiçoa seu pai e não bendiz sua mãe. Há uma outra geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. A terceira geração, cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantáveis. E há uma quarta geração, cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então nós estamos falando aqui de 4 gerações e de como o princípio de autoridade, nós vamos ver, como o princípio de autoridade pode ser roubado de geração em geração e em 4 gerações, pronto. Já não tem mais princípio de autoridade nenhum estabelecido sobre aquela família, sobre aquela casa, sobre aquela geração. Então precisamos nos atentar para aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando hoje acerca da autoridade geracional. Vamos ver aqui quem é ladrão de identidade, ladrão, aquele que como é que chama aquele que rouba a carteira? Tem um nome para isso. Batedor de carteira. Satanás é um batedor de carteira. Ele quer roubar a tua identidade. Ele quer levar os teus documentos, para que você perca a referência sobre de quem você é filho e a autoridade que teu pai te deu. Então Satanás, ele é ladrão. Jesus disse isso, está lá em João 10:10. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Você já sabe disso, ele é ladrão. Então ele vai trabalhar muito para roubar de você a sua identidade. Porque se ele roubar de você a sua identidade, pronto, você já não tem mais autoridade. Porque só tem autoridade quem tem identidade. Então vamos ver o que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Verdade, verdade. Quando nós não conhecemos a Deus e a sua palavra, nós podemos ser destruídos. E uma das coisas que o diabo faz é justamente essa, destruir. Ele veio para roubar, para matar e destruir. Uma das formas que ele nos destrói
é roubando o conhecimento da gente. E que conhecimento é esse? O conhecimento de quem é Deus, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do propósito de Deus para a nossa vida, o conhecimento de quem somos em Deus, o conhecimento da autoridade que temos em Deus, esse conhecimento que vem através da intimidade, da oração. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente se ajoelha, a gente vai clamar ao Senhor que esteja conosco. O diabo vem para roubar de você esse momento antes que ele aconteça. Quantas vezes você já tentou buscar conhecimento em Deus e você não foi bem sucedido? Quantas vezes? Você pega a Bíblia e para você muitas vezes a Bíblia, que deveria ser o seu manual de regra de fé e de prática, a Bíblia que deveria ser o seu livro de cabeceira, a Bíblia que deveria ser o livro que você mais lê na vida, você começa a ler e não consegue continuar. Você começa a dar uma lida, você fala assim, não estou entendendo nada que está escrito aqui. Esse livro é muito difícil. Não é verdade. É porque ele é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso, é a palavra dele, a Bíblia é viva. E quando você não conhece essa palavra, você pode ser destruído por falta de conhecimento, por falta de saber o que Deus está falando sobre você e sobre mim, e sobre o nosso propósito aqui na terra. Então, a palavra de Deus, o profeta Oséias fala, o meu povo, é Deus falando, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. 2 Coríntios 4,4 vai dizer, nos quais o Deus deste século, ou seja, o diabo, que é o Deus deste mundo, do mundo caído, do mundo que está no pecado, do mundo que jaz no maligno, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegueira de entendimento. Talvez você já tenha passado por isso na sua caminhada, eu passei por isso. Antes de me converter eu era cego. Eu não entendia, eu olhava, mas não via, eu escutava, mas não ouvia, não entendia. E talvez você agora, como um cristão que é, uma cristã que lê a palavra, estuda a palavra, ora, talvez você vai conversar com alguém e vai tentar evangelizar essa pessoa e você coloca ali o que a palavra de Deus está falando, mas parece que essa pessoa não está entendendo nada do que você está falando. Você está falando de verdades eternas, você está falando de vida ou morte, você está falando de bênção e maldição, você está falando de autoridade espiritual, você está falando de identidade espiritual, você está falando do propósito de Deus e a pessoa não está entendendo nada. Por quê? Porque o diabo, ele cega o entendimento daqueles que não creem na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então uma forma de cegar é impedir que você ouça a palavra de Deus. Quero te dar um conselho prático. Quando você for ler a Bíblia, procure ler a Bíblia em voz audível, para você ouvir o que você está lendo, para você escutar o que você está lendo. Meu pensamento está meio acelerado hoje. Para você escutar aquilo que você está lendo, você tem que se ouvir. Você está lendo a palavra, você está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender uma coisa, essa palavra não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer. Ela é viva. Ela entra dentro de você, ela transforma você, ela transforma a sua mente, ela muda o seu coração, ela domina a sua vontade. Se você deixar. Terceiro, e os que estão junto do caminho, aqui a palavra a parábola do semeador. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. A palavra de Deus é semente, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração. Ele é ladrão, mais uma vez. E como é que ele vai roubar você? Ele vai roubar isso que eu estou pregando. E como é que ele rouba isso do seu coração? Te distraindo. Uma das formas é te distrair, é levar você lá para um outro lugar, lá para Nárnia, conversar com o Aslan, com os bichinhos que tem lá. Aí você vai para lá, eu estou pregando a palavra, mas você está lá no outro planeta. Perdeu. Satanás roubou de você a semente. Aí é claro que você não vai entender, porque você não está focando, você não está 100%. Você tem que estar 100% no culto. Quando você está no culto, é 100%. Você está diante de Deus, não diante de mim. Então você tem que estar focado. Deus está falando, é a palavra dele, eu preciso absorver ela toda. Por isso que nós oramos hoje aqui, antes de pregar, que a palavra de Deus vai frutificar no seu coração. Ela é boa semente, vai dar 100 por 1 em nome de Jesus. Quarto, sede sóbrios,
Ou seja, em outra linguagem, fique esperto, abre o teu olho, vigia, porque o diabo, teu adversário, anda em derredor, perto de você, rodeando você, bramando como um leão. Ele não é um bichinho qualquer, bramando como um leão, buscando, ele está procurando alguém que ele possa tragar, devorar, destruir. Então sede sóbrios, ou seja, abre o teu olho, presta atenção, vigia, porque o diabo não está brincando de ser diabo, ele está fazendo o serviço dele direitinho, e nós não podemos ser alvos fáceis e de forma nenhuma alvos de Satanás. Amém, irmãos? Então essa é a parte para a gente entender contra quem aqui a gente está lutando. Vamos falar agora sobre a queda dele que quis ter a autoridade de Deus, quis usurpar o trono de Deus. É por isso que ele vai fazer de tudo para você não viver com autoridade, porque ele quis isso. Só que ele quis ter a autoridade da forma errada, ele quis a autoridade que era de Deus para ele. Então vamos ver como é que foi isso. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas olha o juízo de Deus agora. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Ele se colocou contra o Senhor. E depois Jesus, numa outra passagem, vai dizer: eu vi Satanás caindo como um raio. Ele vai dizer isso para os seus discípulos. Satanás caiu. E ele caiu na terra. E ele está muito assim. Apocalipse diz que ele está muito, como é que eu vou te dizer? Apressado. Porque ele sabe que tem pouco tempo. Logo Jesus vai voltar, Jesus vai estabelecer o juízo, e Jesus irá condená-lo definitivamente. Ele, o dragão, a besta e o falso profeta, todos serão lançados no inferno, no lago de fogo. E ele sabe que tem pouco tempo, e ele está com muita pressa. Então, redobrado o nosso cuidado em relação a estas coisas. Dito isso, irmãos, ali ainda eu escrevi: tentou usurpar a autoridade de Deus, fazer um trono acima do trono de Deus. E nós vamos ver que justamente essa é a quarta geração. Nós vamos olhar as quatro. A quarta geração, onde o princípio de autoridade já foi completamente usurpado, esta geração será usada pelo diabo para fazer a mesma coisa, usurpar a autoridade que é de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A luta pelo entendimento, ainda falando sobre o entendimento. Daniel, irmãos, é um livro profético, tá? Daniel é um livro que complementa o livro de Apocalipse. Então, se você não sabia disso, não dá para entender o Apocalipse sem ler Daniel. Daniel é um livro escatológico e profético. E Daniel aqui nos ensina uma grande verdade, de uma luta espiritual, uma luta nas regiões celestiais por causa do entendimento. Então, até antes de eu ler o texto, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que dá briga, que dá luta, que dá batalha espiritual, é entendimento. Não é expulsão de demônio. Não se confunda com isso. As pessoas colocam batalha espiritual como expulsão de um demônio. Não, isso aí não é nada, isso é simples. Entendimento é complicado. A briga pega aí. Porque o diabo não quer que você entenda. E nós vamos ver um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus buscando entendimento. E olha só o que aconteceu. Daniel 9:21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, que Gabriel? Anjo do Gabriel. Daniel estava orando. Daniel estava pedindo entendimento. Quando ele estava ainda em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando. Então, irmãos, não é um homem, é um anjo, é o anjo Gabriel. Rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e
entendimento. Deus mandou o anjo Gabriel ir até Daniel e dizer: olha, vai lá, porque ele está orando, ele está pedindo percepção, ele está pedindo entendimento, ele está pedindo clareza. Vai lá e fala para ele. Agora veja, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-te diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amém? Quando você ora, quanto tempo Deus demora para responder? Irmãos, muitas vezes você está orando, a resposta já saiu. Aqui nesse caso, Daniel estava orando, e o que o anjo Gabriel falou assim: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já recebi uma ordem de Deus para vir aqui para te trazer o entendimento. Desde o primeiro dia. E aí a gente sabe do jejum de Daniel, 21 dias. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? É um homem? É claro que não, é um principado demoníaco. São demônios, porque não tem como um homem resistir a um anjo, é impossível. Um anjo matou numa noite 180 mil homens, não dá para resistir a um anjo. Então, o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, o anjo Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então entenda isso. Gabriel foi enviado, não conseguiu passar por 21 dias, porque houve uma resistência no mundo espiritual, para que o entendimento chegasse a ele. Mas ele não parou de orar. E aqui é um grande segredo, irmãos e irmãs. Está orando, a resposta não veio, continua orando, porque talvez a resposta já saiu lá do céu para você, mas parou de orar. Não pode parar de orar. A resposta vai chegar, amém? Vai chegar. Aqui foi 21 dias. Por que foi 21 dias? Foi 21 dias porque foi 21 dias que demorou para romper aquela barreira, porque daí Miguel veio. Eu sei que parece filme, mas está na Bíblia. O arcanjo Miguel veio, assumiu aquela briga que estava acontecendo e falou para o Gabriel: pode ir, porque agora eu vou dar conta do que está acontecendo aqui e você vai fazer o que Deus mandou. É o que está escrito, depois leia os 2 capítulos. Então entenda uma coisa: a briga por entendimento é coisa séria, porque entender é luz, é ter a consciência iluminada, é autoconhecimento. Isso vai te dar uma série de vantagens numa luta espiritual, e o diabo não quer que você tenha conhecimento nenhum. Por isso que você enfrenta a luta para estar no culto. Por isso que você enfrenta a luta para estudar a Bíblia. Por isso que você enfrenta a luta para se dedicar às Escrituras. Porque é uma briga espiritual, é claro que é. Quantas vezes você já disse que ia ler a Bíblia inteira e não leu? Quantas vezes você começou um compromisso de leitura bíblica e não continuou? Quantas vezes você começou uma campanha de vigília de oração e parou? Você acha que realmente isso foi ao acaso? Claro que não. Você enfrentou uma luta, e uma luta séria no mundo espiritual, para tentar te impedir. Dito isso, irmãos, de forma então introdutória do nosso assunto, vamos agora para a primeira parte. Primeira geração, sem limites. Então é uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe, sem limites, sem referencial paterno, da autoridade de Deus, sem referencial materno, da autoridade do Espírito Santo. Os pais que estão transferindo hoje a autoridade, os pais estão desautorizando as autoridades instituídas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que um filho que amaldiçoa seu pai, um filho que não bendiz a sua mãe, muitas vezes isso está acontecendo porque dentro de casa já foi corrompido um princípio de autoridade. Eu fui professor, não sei se tem algum professor aqui, tem professor aqui? Vocês vão para o céu mais rápido. Quem é professor sabe que ser professor é dureza, amém? Mas Deus é bom, amém também. Antes, quando a gente era professor, lá atrás, bem lá atrás, como é que o professor era tratado? Como uma autoridade. O meu pai ia junto comigo na escola, e vocês não conhecem meu pai é um homem muito bravo, né, amor?
bravo, o seu Antônio bravo. Ele me levava, ele chamava a professora e falava assim para a professora: esse aqui é o meu filho, se ele te der problema, fale para mim, eu vou ter prazer em cooperar na educação dele. Cara, quando eu pensava em fazer uma arte, a professora falava assim: eu acho que eu vou dar uma falada com o seu pai. Eu falava: não, professora, qualquer coisa que a senhora mandar fazer, eu faço agora. Eu me torno líder de classe, eu limpo o quadro, eu recolho o lixo da sala, eu faço o que a senhora mandar. Por quê? Porque a autoridade lá em casa validou a autoridade na escola. E se eu tirasse uma nota baixa, o meu pai não ia falar com a professora. Com quem que o meu pai falava? Comigo. Que nota é essa? Agora, como que é hoje? Você manda seu filho para a escola, aí o professor faz alguma coisa, o que os pais falam? Tem que cuidar do meu filho, porque eu estou pagando. Olha que miserável. Você está pagando. Aí você desautoriza a autoridade que está lá. E se o seu filho tirou a nota baixa, você não vai falar com o seu filho, você vai falar com o professor, porque tem problema com esse professor. Esse professor é que não sabe ensinar. Meu filho é um gênio. Aliás, toda essa nova geração, tudo superdotado. Deixa eu parar aqui. E aí então, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que limite traz segurança. E limite se estabelece com autoridade. E é importante entendermos isso. Não podemos terceirizar a autoridade que temos, nem com as pessoas que conosco se relacionam, e nem a autoridade espiritual que Deus nos deu. Essas autoridades não se negociam. E quem não vive debaixo de autoridade também não sabe viver com autoridade. A rebeldia é um dos piores pecados que tem na Bíblia. A rebeldia foi o que Saul fez. E rebeldia, Samuel disse para Saul, rebeldia é como pecado de feitiçaria. O rebelde para Deus é como um feiticeiro. E rebelar-se é voltar-se contra Deus e contra a autoridade que Deus instituiu. Moisés teve problema na sua família com a autoridade. Miriam, a irmã dele, a irmã de Moisés, se voltou contra ele. E o irmão dele também, o Arão. Os dois se voltaram contra Moisés. O que Deus fez? Deus chamou a Miriam, colocou lepra na Miriam, deixou a Miriam leprosa 1 semana fora do arraial. E Moisés intercedeu por ela. E Deus falou assim: eu vou deixar sem punição quando um filho gospe no rosto do seu pai, eu vou deixar isso assim? Miriam vai ficar 1 semana leprosa para aprender que você é a autoridade que eu instituí. Por isso, escute bem, honre o teu pai, honre a tua mãe. A Bíblia não diz honre teu pai bom ou honre tua mãe boazinha. A Bíblia mandou honrar pai e mãe. Quem não honra pai e mãe nunca vai honrar Deus. Nem sempre Deus vai fazer o que a gente gosta. Nem sempre Deus vai fazer o que a gente quer. Às vezes Deus nos leva para o deserto com o propósito de nos provar, para que a gente saiba o que está dentro do nosso coração e a gente veja que o nosso coração não presta, que a gente precisa de ser limpo. Então, quem não sabe viver debaixo de autoridade não terá autoridade. A primeira geração que amaldiçoa seu pai, não bendiz sua mãe, é uma geração sem limites. Segundo, o pai, quando é ferido, a família dispersa. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. A segunda coisa bem importante de entender é que o pai, ele é a figura de autoridade na casa. Ele dá direção, ele diz o que pode e o que não pode, ele diz o que é e o que não é. Quando o homem é ferido, a família é dispersa. Quando o pastor é ferido, a família se dispersa. É bíblico, é Jesus quem disse. Irmãos, tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus é verdade. E hoje nós temos esse movimento, esses movimentos feministas, mulheres empoderadas, essa coisa toda. Cuidado. O homem é a figura de autoridade. E se esse homem for roubado na sua figura de autoridade, esta família não vai funcionar. Vai dar problema.
E hoje você consegue ver os problemas repetitivos e já estão se tornando crônicos nas famílias. Porque os homens deixaram de ser homens e as mulheres deixaram de ser mulheres. E quando a gente fala de homem e mulher aqui, eu estou falando de função, não de gênero. O homem não é melhor, nem maior, nem mais inteligente que a mulher. Me entendam. É uma diferença de função e não de gênero. As funções precisam ser respeitadas. O gênero é igual diante de Deus. O pilar mestre da família é a figura paterna, que prevê um referencial divino para os filhos e para a esposa. Os pais são o principal alvo do diabo. Ele quer destruir a figura de autoridade para provocar a dispersão familiar. E é sempre assim. Se ele conseguir destruir o pai, a família não fica boa. A família se dispersa. É só você ver na sua família. Para e pensa. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Quando morreu aquela pessoa na sua família que reunia todo mundo, o que aconteceu? Ninguém reuniu mais. Acabou. Sempre tem lá na nossa família um que reúne todo mundo. Quando ele morre, cada um fica no seu canto. Sim ou não? Verdade ou mentira? Verdade. Essa pessoa existe. Hoje, homem, essa pessoa é você. Você é essa pessoa. Pastor, mas eu não sei direito como fazer isso. Continue perto de Deus, continue lendo a Bíblia, continue pedindo direção ao Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, lidera a minha vida. Quem não sabe liderar, pede para o Espírito Santo ajudar a liderar. Eu pedi isso para o Espírito Santo, eu peço até hoje. Assume a liderança da minha casa. Quando eu assumi aqui a igreja, eu entreguei a presidência para Jesus e falei, Senhor, assume a liderança aqui. Eu não sei ser pastor de igreja, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o meu líder, o Senhor é o meu referencial. O ponto estratégico de ataque das trevas é a figura paterna. Muitos já viram em suas famílias pais que foram golpeados no desempenho do referencial de Deus. Então vamos agora entender a autoridade absoluta de quem é. A autoridade absoluta, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos entender uma coisa: não tem quem não se dobre diante de Jesus Cristo. Não tem. A autoridade é dele. Toda a autoridade foi dada a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não tem aonde Jesus Cristo não mande. Ele manda, ele governa e ele sustenta todas as coisas com as suas onipotentes mãos. Confie nele. A autoridade está nas mãos de Jesus. Nenhum demônio vai respeitar mandinga. Você acha que demônio vai respeitar mandinga? Que demônio vai respeitar ferradura, pé de coelho, trabalho feito em terreiro, essas coisas, feitiçaria? Você acha que demônio respeita isso? É claro que não. Só tem um nome no mundo espiritual que é temido. É o nome de Jesus. Quando você fala no nome de Jesus, quando você pede em nome de Jesus, quando você usa o nome de Jesus, não tem demônio que resista. Diga amém. Porque é verdade. Eu já fiz muitos processos de libertação. Já expulsei demônio de muita gente. E se eu for falar assim, em nome de fulano tal, não funciona. Em nome da minha tia que me deu um carrinho a pilha, não funciona. E ela era maravilhosa. Mas não funciona. Só funciona o nome de Jesus. A autoridade para salvar. Em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Ninguém mais salva. Não há o que se faça. Não há trabalho que se faça. Não há obra que se faça. Não há caridade que se faça. Obras não têm autoridade para te salvar. Obras de bondade e de caridade não te salvam. Somente um nome te salva. É o nome de Jesus. A autoridade para realizar. Na verdade eu vos digo que tudo quando pedirdes ao meu Pai. Olha Jesus, tendo toda a autoridade e respeitando
A autoridade, você está vendo? Quem tem autoridade respeita a autoridade. Olha o que Jesus está ensinando. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Quem dá? O Pai. Em nome de quem? Jesus. É assim que você ora? Você ora ao Pai em nome de Jesus? Ou você só ora em nome de Jesus? Então aprenda, Jesus ensinou. Peça ao Pai em nome do Filho, e Ele vai fazer, se isso obviamente estiver dentro do seu plano, da sua vontade e do seu querer. Ele é soberano para decidir. Ele não é nosso escravo, Ele não é o gênio da lâmpada, Ele não vai fazer o que a gente quer. Aliás, a pior coisa que Deus poderia fazer era responder todas as nossas orações. Muita gente já teria morrido, outros teriam sido mutilados, e algumas pessoas até hoje não seriam encontradas. Eu finja que eu não falei isso, mas você sabe que já orou isso. Então, autoridade para realizar o nome de Jesus. Propósito da autoridade. Por que eu devo ter autoridade? Por que Deus me deu autoridade? Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei. Toda autoridade está nas mãos de quem? Jesus. E Ele está dizendo que nós também temos autoridade. Está ali no texto de baixo. Vou ler um pouquinho o texto de baixo. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus, porque vocês são meus filhos. É isso que ele está dizendo. Fique feliz porque você é meu filho. Não fique feliz porque você tem autoridade para expulsar demônio. Cuidado. A sua felicidade não deve estar no fazer, mas no ser. A autoridade que Jesus está nos dando ali em Mateus 28 é para fazer o quê? Discípulos. Se eu tenho autoridade para expulsar um demônio, é para que aquela pessoa não fique mais infernizada por aquele demônio, a vida dele não seja mais um inferno. Então aquele demônio é expulso, aquele ambiente não é mais infernal, e agora ela consegue entender, ouvir a palavra de Deus e se tornar um discípulo. O propósito da autoridade é que a gente faça discípulos. Só que para fazer discípulo, qual é o problema? Eu preciso ser um, porque só discípulo faz discípulo. Só quem tem autoridade é que pode se mover nessa área. Quem não é discípulo não faz. Nós podemos falar o que queremos, a gente pode falar o que quiser, mas a gente reproduz exatamente o que a gente é. Amém? Você reproduz o que você é. Se você é discípulo, você faz discípulo. E de fazer discípulos de todas as nações. Segunda coisa, batizando-os. É para fazer discípulo e depois é o quê? É para batizar. E por que é para batizar? Porque o batismo significa a morte para a velha vida e o início de uma nova vida com Cristo. No batismo eu não sou salvo, no batismo eu já fui salvo. Já sou discípulo, já sou o templo do Espírito Santo, eu já sou a casa do Pai, eu já sou morada do Altíssimo, Deus já habita em mim, mas agora eu estou confessando Ele diante dos homens, para que os homens saibam que Ele é o meu Senhor e único e suficiente Salvador. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você tem que batizar, você tem que ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar a guardar é ser exemplo. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando assim: ó, olhe para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Se você seguir um discípulo de Jesus, sabe onde é que você vai parar? Aos pés de Jesus. Você vai para o céu. Mas se as pessoas seguirem eu e você, onde elas vão parar? No céu. Essa é a resposta certa, amém? A resposta certa é essa, amém. Vamos continuar. Autoridade fora de propósito. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, porque Paulo é discípulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quem não tem autoridade vai ser colocado em fuga. Quem não tem autoridade não prevalece. Quem não tem autoridade não consegue vencer batalha espiritual. Não adianta usar o nome de Jesus simplesmente. Você tem que ser um discípulo. Você tem que ser filho. Você tem que estar comprometido com Ele. Aí não tem demônio, não tem situação que não se resolva. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente na sua casa enferma? Ou pessoas que você conhece enferma? Sim ou não? Sim. O que a palavra de Deus diz? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Você está fazendo isso? Quem que deu autoridade para você colocar a mão sobre o enfermo e declarar cura sobre ele? Quem deu? O Senhor. Você acredita nisso? De verdade? Quando você ora, é para valer? É com fé? Eu orei por uma mulher uma vez. A mulher estava com uma escoliose. Eu orei por ela, eu falei: Senhor, em nome de Jesus. E ela estava com os exames. A mulher foi curada da escoliose, trouxe os exames novos, tudo lá bonitinho. Mas eu não estava assim, feliz porque ela trouxe os exames novos, tudo bonitinho. Porque eu já tinha uma certeza no meu coração que o Senhor havia operado a cura na vida daquela mulher. Outras vezes eu orei e não aconteceu nada. E eu preciso dizer para você, o nosso papel é fazer a oração da fé. Resultado não é conosco, o resultado é com Deus. O meu papel é orar, e orar com fé. Amém? Está acontecendo alguma coisa ruim na sua casa, o clima ficou ruim, a coisa não está boa, você tem pessoas com depressão, outros que estão feridos, outros que estão machucados. Você tem autoridade de Deus para pôr um fim nisso. Mas nós estamos passivos demais. Não, vai falar com o pastor, não vai falar com fulano, não, você precisa participar não sei do que, não vai nos 7 passos não sei do que, não pula 7 ondas, não coloca um negócio, $1 na sua carteira que você vai ganhar dinheiro. Essas bobagens, isso não funciona. Quem funciona é o Senhor Jesus, e o que funciona é a minha resposta a Ele, resposta de fé no nome de Jesus. Amém? Às vezes a nossa vida está andando em círculos, gente, e a gente está passivamente aceitando aquele negócio. Nós não mudamos o repertório. O nosso repertório sempre é o mesmo. E aí a gente quer mudança. Não tem mudança sem mudança de repertório. Eu estou trazendo um repertório novo. Eu estou falando para vocês: olha, o que funciona é isso. Só que se você não virar chave na sua mente, você vai continuar fazendo a mesma coisa que já estava fazendo antes. Você não vai chegar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Então, amém. Então, vamos lá. Identidade e autoridade. Jesus disse: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, a verdade e a vida, videira verdadeira. Quando Jesus fala isso, Ele está falando o nome dele? É o nome dele? Não. Por que ele diz que é isso? Porque Jesus está vinculando quem Ele é ao seu destino profético. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. É bom a gente saber quem a gente não é. Não sou o Cristo. E perguntaram: então, o quê? És tu Elias? Não, também não sou Elias. És tu profeta? Não, também não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizeis de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a
voz que clama no deserto, essa é a identidade profética de João Batista. Ele sabia quem ele era e ele cumpriu o propósito dele nessa terra. Se eu e você não descobrirmos quem somos, a gente não cumpre o propósito. E autoridade e identidade andam juntas. Muito bem. Vamos para a segunda geração. Pode passar para mim aqui, deu um... Segunda geração, sem discipulado. Justamente aquilo que Deus mandou a gente fazer com autoridade. O que Deus mandou a gente fazer? Ide e fazei discípulos. Então agora na segunda geração, o que não vai ter? Discípulos. Olha como é que Satanás rouba. Há uma geração que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Uma geração sem limites, que gera, isso eu faço. Irmãos, nós também somos filhos de Deus. O nosso modelo é Deus, o nosso modelo é Cristo, o nosso modelo é o Espírito Santo. Ou a gente começa a fazer o que Ele mandou, ou a gente vai continuar andando em círculos. Ou a gente começa a ser discípulo de verdade, ou nós vamos ficar esquentando o banco de igreja o resto da vida. Ou a gente começa a entrar nesse discipulado para valer, para a gente fazer discípulos também, ou a gente vai ficar vendo, irmãos, a vida passar. Perdas, derrotas, tristezas, decepções, desilusões, amargura, abuso, rejeição, marcando a nossa vida, a nossa história, a nossa família, e a gente passivo olhando. Não, não. Nossos filhos, aqueles que têm nós por modelo, precisam ver em nós a imagem de Jesus. Quando os cristãos foram para Antioquia, pela primeira vez, as mulheres que estavam lá olharam para ele e falaram assim: não, esses caras são cristãos, porque eles são iguaizinhos a Cristo. Quando Pedro e João foram presos em Atos capítulo 3, presos pelo Sinédrio, porque fizeram um grande milagre, os líderes do Sinédrio, aqueles invejosos, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus invejosos, que não podiam fazer um milagre, que não podiam fazer nada, prenderam Pedro e João porque o Pedro curou um homem que era paralítico, agora ele estava preso, mas com ousadia Pedro respondeu àqueles homens, e eles falaram assim: pelo jeito que ele está respondendo, esse homem iletrado, esse Pedro, o jeito que ele está respondendo, com certeza esse homem andou com Jesus, ele esteve com Jesus, pelo jeito dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele respondeu, o jeito que ele faz, é igual de Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, que a nossa família possa identificar em nós jeitos igual de Cristo, que a gente possa influenciar e salgar e iluminar a nossa sociedade com o nosso jeito, que se parece o jeito de Cristo. Nós não aceitamos subornos, nós não somos desonestos, nós não somos arrogantes, nós não somos orgulhosos, nós não somos prepotentes, nós não somos movidos por feridas, nós sabemos quem nós somos filhos, nós somos aceitos, nós somos amados. Há perdão na nossa vida, a misericórdia, a compaixão, há amor, a esperança, a fé, há o Espírito Santo. Nós temos dons, e esses dons são para glorificar, exaltar e erguer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou nós vivemos isso, ou a gente rasga a Bíblia e vai viver a nossa vida. Deus te chamou para viver com autoridade nessa terra. Se você viver isso, não tem demônio que possa resistir a você. A luta que você não vê, a luta que você trava que você não vê, é mais intensa do que a luta que você vê. Muitas vezes a luta que você está vendo, que você está enfrentando, ela é só um sintoma de uma luta que você não está vendo. Porque aquilo que é invisível criou o visível. O invisível é mais real do que o visível. Só que a gente fica preso aqui, nisso aqui, nessa matéria, achando que aquilo que a gente está vendo aqui, isso que é a realidade. Irmãos, isso aqui não é a realidade ainda. A realidade nossa é com Cristo e é em Cristo. Você acha realmente que a alegria plena está aqui? Você acha que essa é a alegria verdadeira? Não é. A alegria verdadeira teremos quando a gente estiver com Ele. Você sente um pouquinho dessa alegria quando você está louvando. Você sente um pouquinho, quando você sente um pouquinho da presença de Deus, não muda tudo? Você não se torna uma pessoa que parece que você pode fazer qualquer coisa quando você está louvando? É por causa da presença dEle. Isso é real. Mas os demônios você não consegue ver, então você acha que não existe ou que eles não estão trabalhando. Eles existem, eles estão trabalhando, eles estão por trás de muita desgraça que está acontecendo. E quem tem que fazer isso parar, lá na sua casa, lá na sua vida, lá na sua família, lá onde você trabalha, é você.
E não é alguém que vai fazer isso, é você que vai fazer isso. Eu tive muita luta, irmãos, na minha casa com os meus filhos. A gente teve muita coisa aconteceu. E eu tive que me posicionar, orar, mandar embora. Eu colei olha, gente, quando eu me converti, eu colei na porta do meu armário, do lado da televisão, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, quem eu sou em Cristo e o que eu posso em Cristo. Eu colei. Porque a luta espiritual que eu enfrentei foi muito grande. Eu precisava me lembrar daquilo todo dia. Eu já acordava lendo aquele negócio. Cheguei a comprar um livro de um pastor, Orações que Derrotam Demônios. Comecei a ler aquele troço todo dentro da minha casa e uau, melhorou. Porque Deus viu o meu coração. Ele viu o que eu estava querendo. Eu estava querendo Ele. A gente precisa querer mais Ele. Vamos lá. Terceira geração, para dar tempo de a gente terminar. Aí. Terceira geração sem humildade. Há uma geração cujos olhos são altivos, as pálpebras sempre são levantadas para cima. Geração orgulhosa, arrogante, mimada, que não bendiz a sua mãe. Irmãos, essa geração está aí. Geração mimada, geração orgulhosa, geração mimimi. Há muitos anos atrás eu li na reportagem no jornal que os nossos jovens já estavam sendo chamados de geração nem estuda, nem trabalha. Não, você dá risada, mas é triste. É uma geração perdida, uma geração sem referência, de meninos que continuam sendo meninos. O cara está lá com 50 anos, 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos, e ainda é um adolescente. Aí as mulheres vão parar no meu gabinete. Pastor, o que eu faço com aquele troço? Eu falei, dá descarga, irmã. Procura um homem. Mas não tem. Eu falei, pois é. Alguém errou aí nesse encadeamento de coisas. Melhor eu parar, né, irmãozinho? Tá bom. E aqui, irmãos, esses que rejeitam a mãe não têm noção. Rejeitar a mãe é fechar-se para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é a figura de autoridade na nossa vida que parece a mãe. O Espírito Santo é consolador. Ninguém consola como uma mãe. O Espírito Santo é advogado. Ninguém advoga em nosso favor como uma mãe. O Espírito Santo é nutridor. Ninguém nutre como uma mãe. O Espírito Santo convence do pecado. Ninguém convence como uma mulher, principalmente uma mãe. Tem um poder de argumentação. Até o Adão comeu aquele negócio que não devia comer, porque a mulher convenceu ele. Convenceu ou não convenceu? E quem tinha falado com ele? Deus! Pois a mulher conseguiu fazer o homem comer o negócio. Tá, você entendeu. Vamos em frente. Última geração, porque o nosso tempo já foi. Rejeitou a mãe ali. Puxa, eu só quero ler então, só vou ler isso. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que é nutridor, consolador, advogado. Ele ensina, ele guia, ele convence, ele ilumina, ele chora. Esqueci disso, o Espírito Santo chora com gemidos. Quem realmente chora por um filho é uma mãe. Capacita, geme por nós. Quando ninguém nos compreende, a mãe nos compreende. Quando estamos desacreditados, a mãe continua acreditando. Amaldiçoar a mãe, não bendizer a sua mãe, é um pecado terrível. É fechar-se para tudo isso aqui. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar as manifestações do Espírito Santo. Quarta geração, a geração autossuficiente.
Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A autossuficiência entra em conflito com a necessidade de conexão. O comportamento de esquiva vence. É a egolatria, a geração que constrói torres e tronos. Mentira, não posso confiar nos meus pais, não posso confiar no Senhor. Verdade, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A geração autossuficiente não conecta. Aquela conexão que Deus gostaria que a gente tivesse, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Essa conexão não acontece na geração autossuficiente, que é a última. É uma geração que está tão contaminada, tão cheia de si, tão sem identidade, que tem alguns que acreditam que são gato, outros que acreditam que são cachorro. Tem gente andando em shopping com coleira no pescoço, latindo, e uma outra pessoa levando. Você já viu isso? Isso existe. Chegamos nesse ponto. A identidade foi corrompida. A pessoa não sabe mais quem é. Agora ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser o que ela sente. É porque os referenciais na vida dela foram roubados, foram tirados, são inexistentes. E agora o diabo pode pintar, bordar, tricotar em cima dessa geração. E ai de quem fale alguma coisa, porque eles são rebeldes. Se você fala, eles gritam, eles te processam, eles querem te tacar na cadeia. Como que você pode ir contra? Claro, já são várias gerações em omissão. E faça parar. E diga assim: até aqui veio esse troço, mas daqui não vai passar, eu não vou deixar. Vai ser do jeito de Deus. Eu só faço o que vejo o meu pai fazer. E é isso. Amém? Põe na oração para mim, mais para frente tem uma oração. É aquela ali, acho que é aquela ali. É essa. Vamos orar juntos? Então vamos todos juntos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti com as mãos vazias e o coração aberto. Não temos nada a oferecer, senão nosso amor e gratidão. Em Ti o nosso coração encontra paz, descanso e consolação. Tu és a nossa fonte de força, vida, poder e alegria. Restaura a minha autoridade, Senhor. Eu sei que os meus pais são as primeiras autoridades instituídas sobre a minha vida. Peço perdão por ter desobedecido eles e todas as autoridades instituídas. Cura-me das feridas, a saber, a rejeição, tentativas de aborto, abandono, palavras de maldição, mágoas, perdas. Perdoamos os nossos pais e pedimos perdão pelas nossas ofensas. Em nome de Jesus, eu rejeito o orgulho, a altivez e a autossuficiência. Consagro a minha linhagem ao Senhor. Serão conhecidos como geração eleita, sacerdócio santo e povo exclusivo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, me abençoa. Eu agora peço ao Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo, me reveste com autoridade e com poder, porque sou teu filho, comprado pelo teu sangue, e eu vou exercer com toda a força que o Senhor me deu, a minha autoridade. Será do jeito que é no céu, na minha casa, na minha família e com as pessoas que comigo se relacionam. Eu não vou me omitir da minha parte. Revela a mim, Senhor, a minha identidade profética. Em nome de Jesus, usa a minha vida como um divisor de águas para estabelecer um novo céu sobre as futuras gerações. A partir de mim, que seja assim, meu Deus.
Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você possa realmente exercer toda a autoridade que Deus te deu. E lembre-se, a autoridade começa em casa. Em casa. Se alguém aqui tem problema com pai e com mãe, resolve. Pede perdão, libera perdão. Se já morreram, perdoa, coloca diante de Deus, pede perdão. Mulheres que não têm marido, aconteceu alguma coisa, se separou, faleceu, aconteceu alguma coisa, saiba de uma coisa: o Deus Pai está com você. Nenhuma mulher aqui está sozinha. O Senhor disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estarei convosco todos os dias até o final. Não tenho nenhuma mulher que está sozinha. Ah, pastor, eu estou sozinha para educar os meus. Não, Jesus está na sua casa, Ele está lá, e Ele está cuidando de você, e tudo que tem que acontecer na sua vida, no tempo certo, acontecerá. Homens que estão aqui, que já envelheceram, tipo eu, não podemos ser adolescentes. Meninos, precisamos ser homens, porque homens formarão e forjarão a próxima geração de homens. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Depois que me tornei homem, a minha postura mudou. Que seja assim em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém?